Este vídeo áudio é apenas uma amostra do e-book completo sobre posicionamento radiológico, todos os posicionamentos radiológicos de tórax, abdômen rotina, abdômen agudo, seios da face rotina e muito mais. Para adquirir o e-book completo com mais os bônus inclusos, clique no link na descrição do vídeo e adquira já. Caso queira adquirir com menos burocracia, sem precisar, por exemplo, de CPF, então entre em contato conosco pelo WhatsApp na descrição e tenha todo o nosso suporte. Bons estudos! Este e-book utilizou ilustrações em seu conteúdo porque, segundo estudos, imagens animadas facilitam o aprendizado e melhoram a memorização do assunto. Antes de abordarmos os princípios do posicionamento radiológico, é fundamental revisar alguns conceitos básicos, tanto para estudantes que ainda não iniciaram o estudo específico desta temática, quanto para profissionais da área que desejam revisar ou aprofundar seus conhecimentos. Tópico número 1. Receptor de imagem. O receptor de imagem, conhecido pela abreviação RI, é o componente responsável pela captação da imagem radiográfica do paciente, englobando tanto os sistemas convencionais de chassi com ecrã e filme radiográfico quanto os modernos dispositivos digitais de aquisição de imagem. Tamanhos mais comuns são 18 por 24, 24 por 30, 35 por 35 e 35 por 43. Tópico número 2. Marcar lado direito do RI e do paciente. Em radiologia computadorizada, o receptor de imagem tem sua marcação de onde fica o lado direito no próprio receptor de imagem. Veja a imagem abaixo do RI no sentido longitudinal e transversal. Em posicionamentos radiológicos, o receptor de imagem, RI, deve ser alinhado de modo que seu lado direito coincida com o lado direito da estrutura anatômica do paciente. Ressalta-se que, ao alternar entre as projeções antero-posterior, AP, e póstero-anterior, PA, a marcação do lado direito da estrutura sofre inversão, exigindo atenção ao posicionamento para garantir a correlação anatômica adequada. Tópico número 3. Posição anatômica. A posição anatômica é a postura padrão de referência utilizada na anatomia para descrever as estruturas do corpo humano de forma precisa e consistente. Nessa posição, o corpo está orientado da seguinte maneira. Posição ereta. O indivíduo está em pé, com a cabeça, olhos e dedos dos pés voltados para frente. Membros superiores estendidos. Os braços estão estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, ou seja, em posição supinada. Membros inferiores unidos. Os pés estão paralelos e próximos um do outro, com os dedos apontando para frente. Olhar direcionado para o horizonte. A cabeça e o olhar estão em posição neutra, alinhados com o corpo. Tópico 5. Termos de lateralidade. Unilateral. Apenas um lado. Bilateral. 2 lados. Ipsilateral. Do mesmo lado do corpo. Contralateral. Do lado oposto do corpo. Tópico 6. Planos anatômicos. Planos de seção são planos imaginários perpendiculares ao corpo na posição anatômica. Plano transversal ou horizontal. Plano anatômico que divide o corpo horizontalmente em parte superior e inferior. Plano frontal ou coronal. Plano anatômico que divide o corpo em partes anterior, frente, e posterior, costas. Plano sagital. Plano anatômico que divide o corpo em partes esquerda e direita. Plano sagital médio, também denominado plano mediano, é um plano sagital que divide o corpo em metades direita e esquerda simétricas, passando longitudinalmente pela sutura sagital do crânio. Planos paralelos a ele são classificados como planos sagitais. Observação: em tomografia computadorizada, o corte que divide o corpo em superior e inferior denomina-se axial. O plano axial, transversal, divide o corpo em parte superior, cranial, e inferior, caudal. O plano axial é um corte horizontal perpendicular ao eixo longitudinal do corpo. Analogia para compreender melhor, é como cortar um pão em fatias horizontais. Aplicações clínicas principais: padrão ouro para imagens de tomografia computadorizada, TC. Visualização convencional em ressonância magnética, RM.
Tópico 7. Book mural ou estativa, book mural ou book vertical. O book mural é um dispositivo vertical fixado na sala de raios-x, composto por gaveta e grade antidifusora. Tópico 8. Gaveta ou bandeja, local onde é colocado o receptor de imagem. Possui movimento automatizado em sistemas modernos como raio-x telecomandado. Tópico 9. Grade antidifusora. Reduz a radiação espalhada e bloqueia fótons dispersos, oriundos da interação do feixe primário com o paciente, permitindo que apenas os raios-x primários atinjam o receptor de imagem. Tópico 10. Suportes de receptores de imagem em radiologia. Sistemas analógicos. Chassi radiográfico. Acomoda filmes radiográficos, com telas intensificadoras, para processamento químico. Radiologia computadorizada, CR, utiliza cassetes com placas de fósforo, PSP, fotoestimulável sotorage fosfor, que usa a luminescência fotoestimulada para armazenar a exposição de raios-x em uma imagem latente, que é então digitalizada em scanners. Radiologia digital, DER, detectores digitais fixos ou portáteis, como flat panéis de silício amorfo ou selênio, convertem diretamente os raios-x em sinal digital, sem necessidade de cassete ou chassi. Aplicações de exames realizados em book mural, exames realizados em ortostase, posição ereta, ou mesmo em posição sentada, como radiografias de tórax com o paciente em semidecúbito, sentado. Tópico 11. Estativa. Permite a locomoção do book vertical para cima ou para baixo coincidindo com o meio da estrutura de interesse e ao raio central também. Permite a locomoção do tubo de raio-x e cabeçote. Estabiliza o receptor de imagem, evitando movimentos indesejados durante a exposição. Facilita o posicionamento do paciente, especialmente em exames de tórax, por exemplo. Tópico 12. Cabeçote tubo de raios-x. Estrutura blindada contendo tubo de raios-x, cátodo polo negativo, e o ânodo de tungstênio, é o polo positivo da ampola, onde elétrons acelerados geram radiação por frenagem, também denominada de Bremsstrahlung, e emissão característica, com colimador e filtros para moldar o feixe. Tópico 13. Book mural ou grade Potter book. O book mural é onde o profissional da radiologia irá alinhar o plano médio sagital do paciente, exemplo, PA de tórax, em relação ao raio central e a linha média do receptor de imagem, book mural. A linha verde na vertical na imagem é a linha média do book, ou também pode ser denominada de linha central do book. Tópico 14. Mesa de exames com book. A mesa de exames com book é um equipamento radiológico essencial que combina um tampo radiotransparente ajustável com um sistema book integrado, para alojar o receptor de imagem e uma grade antidifusora, permitindo o posicionamento preciso do paciente e aquisição de imagens com qualidade diagnóstica otimizada. Tópico 15. Localização da grade antidifusora no book. Localiza-se entre a gaveta ou bandeja e book mural ou book da mesa de exames. Exame radiológico com ou sem grade. Para partes do corpo com espessura maior que 10 cm, recomenda-se que o exame seja feito com grade, ou seja, dentro de book. Tópico 16. Por que não utilizar-se a grade em exames radiográficos em estruturas menores do que 10 cm? Estruturas com espessuras inferiores a 10 cm podem ser radiografadas sem o uso do book, mantendo a qualidade da imagem. Portanto, nessas situações, a grade antidifusora não é necessária. A grade antidifusora tem como função filtrar a radiação secundária, de baixa energia, permitindo apenas a passagem do feixe primário. Isso resulta em uma imagem com maior contraste e nitidez, reduzindo a dispersão de radiação. Veja a radiografia do tórax realizada com o uso de book. Agora veja a radiografia do tórax realizada sem o uso de book. Tópico 17. Preparação do paciente para exames radiográficos. Para garantir imagens livres de artefatos, é obrigatória a remoção de quaisquer objetos, metálicos, plásticos ou outros, que possam interferir na qualidade do exame. Exemplos comuns: pelve, AP, zíperes,
botões ou adornos metálicos em roupas. Tórax, PA, cordões, pingentes, estampas metálicas em camisas ou sutiãs com aros. Protocolo padrão: caso a vestimenta do paciente contenha itens não removíveis, deve-se substituí-la por um avental hospitalar adequado antes do posicionamento. Cassete em radiologia computadorizada: basta deixar a identificação do lado direito do receptor de imagem coincidente com o lado direito da estrutura. Exemplo da imagem: mão esquerda, incidência PA. Tópico 19. DFR, distância fonte-receptor de imagem, ou DFOF, distância foco-filme, é a distância entre o foco, tubo de raios-x, e o filme radiográfico. A DFOF é a distância entre o foco emissor de raios-x, ponto onde os raios são gerados no tubo, e o filme radiográfico, ou receptor de imagem. Tópico 20. Identificação do lado direito em exames radiográficos, padronização e possíveis conflitos. Os marcadores radiopacos laterais devem ser colocados sobre o receptor de imagem, posicionados na porção lateral da área colimada correspondente ao lado a ser identificado, ou seja, lado direito da estrutura de interesse, assegurando que fiquem dentro do campo de exposição ao feixe de raios-x sem interferir na visualização das estruturas anatômicas essenciais. Na prática, membro direito, padrão universal, marcador com a letra D no lado anatômico direito do membro. Sem divergências na prática clínica. Membro esquerdo, existem duas abordagens utilizadas na prática. Abordagem número 1. Marcar a letra I, no lado anatômico esquerdo da estrutura de interesse, e do membro esquerdo. Abordagem número 2. Marcar a letra I, no lado anatômico direito da parte, e do membro esquerdo. Na teoria, Bontrager cita apenas para usar marcador radiográfico direito, letra D, ou esquerdo, letra E, para indicar corretamente o lado direito ou esquerdo do paciente ou o membro que está sendo radiografado, direito ou esquerdo. Minha experiência prática: em minha prática clínica, desde os estágios até atualmente, adoto sistematicamente o seguinte padrão para marcadores radiográficos: sempre posiciono o marcador no lado anatômico direito da estrutura radiografada. Aplicável tanto para membros direitos quanto esquerdos. Tópico 21. Marcador do lado anatômico em estruturas bilaterais, marca o lado direito da estrutura. Tópico 22. Marcar lado direito da estrutura de interesse em incidências radiológicas. Em exames radiológicos, a marcação do lado direito da estrutura anatômica é essencial para orientação diagnóstica, evitando erros de lateralidade. Padronização técnica, conformidade com protocolos. Segurança do paciente, prevenção de erros em procedimentos bilaterais. Incidência anteroposterior, AP. Na radiografia de estruturas anatômicas como estruturas ou membros superiores ou inferiores, a correta identificação do lado direito é essencial para evitar erros de diagnóstico. Por convenção, ao realizar exames de membros esquerdos, exemplo, ombro esquerdo, joelho esquerdo, a marcação com a letra E, esquerdo, é posicionada no lado direito da estrutura de interesse. Essa prática indica que a letra E está marcando o lado direito do membro esquerdo radiografado, mantendo a padronização técnica. Essa metodologia é adotada para garantir consistência na interpretação das imagens, uma vez que, em projeções anteroposteriores, AP, a marcação do receptor de imagem permanece no lado direito, independentemente do membro examinado. A inversão ocorre apenas em projeções como póstero-anteriores, PA, nas quais a marcação deve ser reajustada conforme a nova orientação. Dessa forma, a utilização da letra E no lado direito do receptor de imagem em estruturas ou membros esquerdos assegura a correta identificação anatômica, seguindo protocolos estabelecidos na radiografia diagnóstica. Na imagem temos um quadrado simulando o cassete, receptor de imagem. Letra D na imagem é o ombro direito sendo radiografado, com marcação do lado direito. Letra I é o ombro esquerdo radiografado, com marcação do lado direito do ombro esquerdo. Incidência anteroposterior, AP.
Orientações para a colocação do receptor de imagem na execução de exames radiográficos em projeção antero-posterior, AP. O paciente deve ser posicionado de frente para o profissional de técnicas radiológicas, com a região posterior, costas, em contato com o buque mural. Ao traçar a linha sagital mediana, que divide o corpo em parte direita e esquerda, o receptor de imagem deve ser posicionado de forma que sua marcação do lado direito permaneça alinhado ao lado direito da estrutura anatômica. É importante destacar que, em projeções AP, a marcação do receptor de imagem mantém-se no lado direito, independentemente do membro examinado, exemplo, mão ou perna esquerda. Essa orientação só é modificada quando há alteração na posição do exame, como na projeção póstero-anterior, PA, na qual a marcação deve ser ajustada conforme a nova orientação anatômica. Essa padronização assegura a correta identificação das imagens radiográficas, evitando erros de lateralidade e garantindo a qualidade do diagnóstico. Incidência póstero-anterior, PA. Na execução da incidência póstero-anterior, PA, o paciente deve permanecer posicionado de costas para o profissional de radiologia, com a região anterior, ventral, do corpo em contato com o buque vertical. Em relação à marcação do lado direito no receptor de imagem, é essencial que esta coincida com o lado direito da estrutura anatômica de interesse. Essa orientação difere da técnica anteroposterior, AP, na qual o posicionamento dos marcadores é invertido em relação à projeção PA. Essa abordagem garante a correta identificação lateral nas imagens radiográficas, evitando erros de interpretação diagnóstica. Exemplo 1. PA da mão esquerda. A letra E, esquerdo, está indicando que a mão esquerda radiografada e a marcação está do lado anatômico direito da mão esquerda. Exemplo 2. PA do pulso direito. A letra D, direito, está indicando que é o pulso, carpo, direito radiografado e a marcação está do lado anatômico direito do pulso direito. Imagem resumo. Marcação do lado direito em perfil. Marcação do lado direito do receptor de imagem deve ficar anterior, na frente, do paciente quando o exame solicitado for perfil esquerdo. Marcação do lado direito do receptor de imagem deve ficar posterior, atrás, do paciente quando o exame solicitado for perfil direito. Observação: em contextos práticos, alguns hospitais ou clínicas podem não adotar essa padronização. No entanto, quando se refere ao perfil, utilizam apenas as letras D ou E para indicar o lado em contato com o receptor de imagem. Resumo sobre a marcação do lado direito do receptor de imagem coincidindo com o lado direito da estrutura anatômica. O presente estudo tem como objetivo transmitir, de forma abrangente, os fundamentos teóricos e práticos relacionados à marcação do lado direito do receptor de imagem e sua correspondência com o lado direito da estrutura anatômica a ser radiografada. Contudo, no contexto atual, destaca-se um resumo das convenções mais frequentemente adotadas nessa temática. De acordo com a literatura especializada, a padronização da marcação lateral no receptor de imagem visa assegurar a correta interpretação das imagens radiográficas, evitando inversões que possam comprometer o diagnóstico ou a análise estrutural. Convencionalmente, o lado direito do receptor de imagem deve coincidir com o lado direito da anatomia em estudo, seguindo protocolos estabelecidos para garantir precisão e reprodutibilidade nos exames. Essa prática é amplamente difundida em aplicações médicas, reforçando a importância da orientação espacial adequada para a confiabilidade dos resultados. Estudos adicionais podem explorar variações metodológicas e exceções a essa regra, porém, em termos gerais, a concordância entre a marcação do receptor de imagem e a estrutura anatômica permanece como um princípio fundamental na área. Marcar lado direito em AP, em exames radiográficos, quando é necessário realizar a imagem de uma estrutura ou membro esquerdo, a marcação deve ser feita com a letra E, esquerdo, posicionada no lado direito do paciente. Essa padronização assegura a correta identificação do membro radiografado, indicando que se trata do lado esquerdo do paciente e que a marcação está posicionada anatomicamente à sua direita.
Esse procedimento segue protocolos técnicos estabelecidos para evitar erros de lateralidade na interpretação de imagens diagnósticas. O mesmo raciocínio deve ser seguido quando se tratar de incidências PA, póstero-anterior, como já vimos neste livro. Marcar lado direito em perfil. Marcação do lado direito do receptor de imagem deve ficar anterior, na frente, do paciente quando o exame solicitado for perfil esquerdo. Marcação do lado direito do receptor de imagem deve ficar posterior, atrás, do paciente quando o exame solicitado for perfil direito. Exemplos de radiografia. Tópico 23. Colimação. Segundo as diretrizes estabelecidas, a colimação deve restringir o campo de raios-x à área de interesse, garantindo que as bordas do campo sejam visíveis em todos os 4 cantos da imagem radiográfica, desde que o tamanho do receptor de imagem permita essa delimitação sem comprometer a anatomia essencial. Na prática profissional, é comum que alguns técnicos ou tecnólogos em radiologia ajustem o campo de colimação de acordo com os 4 cantos do tamanho do receptor de imagem ou até 2 dedos passando do tamanho do receptor de imagem. Tópico 24. Perpendicular e paralelo. Perpendicular, quando 2 linhas ou planos se interceptam perpendicularmente, formando um ângulo reto de 90 graus. Tópico 25. Incidência radiológica. A incidência radiológica refere-se à direção e ao trajeto do feixe de raios-x em relação ao corpo do paciente e ao receptor de imagem, como o filme radiográfico ou detector digital. É um parâmetro fundamental no posicionamento do paciente, pois determina a projeção anatômica obtida e influencia diretamente na qualidade e interpretação da imagem. Incidência em AP, antero-posterior. Descreve a direção que o raio central segue, que entra numa superfície anterior e sai por uma superfície posterior, incidência AP. Uma verdadeira AP é considerada sem rotação. Incidência em PA, póstero-anterior. O raio central entra na superfície posterior e sai na superfície anterior, incidência PA. Uma verdadeira PA é considerada sem rotação intencional. Incidência látero-lateral. Quando o feixe de raio-x incide, entra, pela região lateral e emerge, sai, na outra face lateral, acontece em estruturas ímpar como no tórax. Quando se fala de perfil refere-se a posicionamento, não a incidência, que é o trajeto do raio. Incidência latero-medial. Quando o feixe de raio-x incide pela região lateral e emerge pela face medial da estrutura de interesse, acontece em estruturas pares, como braços e pernas. Exemplo: radiografia de punho. Incidência de tórax-laurel. O feixe de raio-x incide horizontalmente em uma incidência antero-posterior. Anterior ou ventral, refere-se à parte anterior do corpo em relação à posição anatômica. Na região do pé, corresponde ao dorso, enquanto na mão, corresponde à região palmar, fonte Biasoli. Posterior ou dorsal, refere-se à parte posterior do corpo em relação à posição anatômica. No pé corresponde à superfície plantar, fonte Biasoli. Decúbito lateral, significa deitar-se sobre o lado do corpo, direito ou esquerdo, fonte Biasoli. Decúbito ventral, significa deitar-se sobre a região anterior do corpo. Perfil, significa de lado, fonte Biasoli. Tópico 27. Biótipo, tipo físico do paciente. Hiperestênico previlíneo, geralmente são pacientes com estatura mais baixa, ombros largos e quadris e tronco curtos. Possui um tórax mais largo e profundo no sentido antero-posterior, mais pequeno verticalmente. Para paciente hiperestênico usa-se receptor de imagem na transversal pois os pulmões são maiores horizontalmente. Astênico, paciente magro ao extremo, costelas aparentes, o tórax é estreito em largura e anteroposteriormente, mas é muito longo em sua dimensão vertical. Para paciente astênico usa-se receptor de imagem na longitudinal pois os pulmões são maiores verticalmente. Percentagem na população. Segundo Bontrager, no posicionamento radiográfico do tórax, o tecnólogo deve assegurar que o receptor de imagem seja suficientemente amplo para incluir os ápices pulmonares, os seios costofrênicos,
ambas as margens laterais. Essa técnica garante uma cobertura anatômica adequada para uma avaliação completa da região torácica. Tópico 28. Referências topográficas de posicionamento do tórax. Um posicionamento radiográfico preciso requer referências anatômicas bem definidas, que permitam a correta centralização do receptor de imagem e a inclusão da anatomia essencial na incidência desejada. Essas referências devem ser estruturas facilmente identificáveis no paciente, como pontos ósseos ou marcos anatômicos específicos. Referências topográficas de posicionamento de tórax. No posicionamento do tórax, destacam-se duas referências principais: a proeminência vertebral, vértebra proeminente, C7, e a incisura jugular, depressão localizada na região superior do osso externo. Esses marcos garantem o alinhamento adequado e a reprodutibilidade técnica do exame. Observe a imagem. Observe a imagem. Principais linhas do tórax em vista frontal. Incisura jugular. Linha medioclavicular direita. Linha mediana anterior. Linha medioclavicular esquerda. Principais linhas do tórax em vista posterior, C7, sétima vértebra cervical ou vértebra proeminente. Linha medioclavicular esquerda. Linha mediana posterior. Linha medioclavicular direita. Principais linhas do tórax em vista lateral. Linha axilar direita. Linha axilar média. Linha axilar anterior. Proeminência vertebral na incidência de tórax em PA. Para homens, o raio central como marco topográfico correto, usando a proeminência vertebral. A distância em um homem médio é de 20 cm abaixo da proeminência vertebral. Para mulheres, o raio central correto usando a proeminência vertebral como marco topográfico. A distância em uma mulher média é de 18 cm abaixo da proeminência vertebral. Tópico 37. Posicionamento radiológico do tórax PA. Tórax, incidência PA. Rotina para exames radiológicos de tórax são PA e perfil esquerdo. Tórax, incidência em PA, para paciente ambulatorial. Indicações clínicas: permite identificar derrames pleurais, pneumotórax, atelectasia e sinais de infecção. Distância foco receptor de imagem, DFR, 180 cm. Tamanho do receptor de imagem, 35 por 43 cm, na longitudinal ou transversal. Marcar e identificar. Lado direito da estrutura a ser estudada. Grade antidifusora. Sim, usar grade. Tirar artefatos de imagem. Cordões, símbolos e botões metálicos ou de plástico na camisa ou sutiã que também pode gerar artefatos de imagem na radiografia. Se for necessário, o paciente deve trocar sua roupa por uma roupa hospitalar. Observe a imagem. Posicionamento. Paciente em posição ortostática, com o peito encostado no buque vertical, queixo elevado, para não gerar sobreposição nos ápices pulmonares, pernas levemente afastadas, para obter melhor estabilidade. O dorso das mãos sobre os quadris, regiões palmares voltadas para fora, cotovelos parcialmente fletidos ou apenas com as mãos sobre os quadris. Ombros rodados anteriormente, para a frente, apoiados contra o receptor de imagem, buque vertical, para permitir que as escápulas se movam lateralmente, deixando os campos pulmonares livres. Ombros devem estar rebaixados, para projetar as clavículas abaixo dos ápices pulmonares. Resumo do posicionamento. Paciente em posição ortostática, com o peito encostado no buque vertical. Queixo elevado, para evitar sobreposição da mandíbula nos ápices pulmonares. Pernas levemente afastadas para maior estabilidade. Mãos apoiadas nos quadris, com o dorso das mãos voltado para fora, e cotovelos parcialmente fletidos, ou apenas mãos sobre os quadris. Ombros rodados anteriormente, e apoiados contra o buque, permitindo que as escápulas se afastem lateralmente, e liberem os campos pulmonares. Ombros rebaixados para projetar as clavículas abaixo dos ápices pulmonares. Posição em relação à área de interesse. Alinhar plano médio sagital em relação ao raio central,
e a linha média do receptor de imagem, com margens iguais entre as laterais do tórax e os lados do receptor de imagem. Garantir que não haja rotação do tórax ao posicionar o plano médio coronal paralelo ao receptor de imagem. Elevar ou abaixar o raio central e o receptor de imagem conforme necessário até o nível da T7, sétima vértebra torácica. Para a média dos pacientes, o topo do receptor de imagem deve ficar aproximadamente 4 a 5 centímetros, 1,5 polegada ou 2 polegadas, acima dos ombros na média da maioria dos pacientes. Esta é a técnica mais utilizada na prática cotidiana. Raio central. Perpendicular ao receptor de imagem e centralizado no plano médio sagital no nível da T7, 18 a 20 cm abaixo da proeminência vertebral, ou raio central no ângulo inferior das escápulas. Raio central centralizado no receptor de imagem. Na prática, para evitar que a imagem seja cortada em uma radiografia de tórax, e mais agilidade, utilizasse a técnica de posicionar o topo do receptor de imagem aproximadamente 2 dedos acima dos ombros do paciente, assegurando que toda a região torácica, incluindo os ápices pulmonares até seios costofrênicos, sejam adequadamente incluídos na radiografia. Colimar. Os 4 lados dos campos pulmonares, a borda superior do campo iluminado deve estar no nível da proeminência vertebral, e as bordas laterais nas bordas externas do tórax. Exposição-respiração. É realizada no final da segunda inspiração profunda, isso na teoria. Na prática, é realizada no fim da primeira inspiração. Peça para o paciente puxar a respiração, espere mais ou menos 2 segundos, isso depende da capacidade pulmonar do paciente, idade e histórico prévio de doenças. Peça para ele prender a respiração, realize o disparo dos raios X, e depois fale para ele voltar a respirar normalmente. Observação. Por teoria, tanto no estudo feito no Bontrager como no Biasoli, ambos citam que na radiografia, deve ser visualizado um mínimo de 10 costelas posteriores acima do diafragma, 11 na maioria dos pacientes ambulatoriais. Isto demonstra que o grau de inspiração foi ideal e correto. Observação. Hiperestênico previlíneo. São pacientes mais gordinhos, com mais massa, membros curtos e grossos, predominância de gordura e corpo robusto. O tórax é mais largo e arredondado, com maior tamanho em transversal, tórax maior em horizontal e menor em longitudinal. Por isso o receptor de imagem deve ser posicionado na transversal para este tipo de paciente. Astênico. Basicamente esse biótipo é o paciente bastante magro, possui o tórax maior no sentido vertical, do que no sentido transversal. Por isso o receptor de imagem deve ser posicionado na longitudinal. Padrão escola. Por padrão aprendemos que se o paciente não for do biótipo astênico, magro alto e com o tronco maior longitudinalmente, então usa-se para homens o filme 35x43 na transversal. A posição receptor de imagem depende do biótipo da pessoa, e para mulheres podendo usar até mesmo o receptor de imagem 35x35. Imagem do posicionamento. Observação. Cuidado para não deixar a mão e nem os dedos sobre os campos pulmonares e ter que repetir o exame. Imagem de uma radiografia de tórax. Tópico 37.2. Tórax, incidência em perfil esquerdo, para paciente ambulatorial. Indicações clínicas, derrames pleurais, pneumotórax, massas pulmonares ou alterações cardíacas. Uma visão de 90 graus em relação à incidência PA pode indicar a patologia situada atrás do coração, dos grandes vasos, ou atrás do osso externo. Basicamente, qualquer parte do corpo humano que for radiografada tem que ter 2 incidências para ter um diagnóstico mais preciso. Por exemplo, o que não ver em PA pode ser visto em um perfil. Distância foco receptor de imagem, DFR, 180 cm. Tamanho do receptor de imagem, 35x43 longitudinal, para homens e mulheres. Marcar e identificar, lado direito da estrutura a ser estudada.
Grade antidifusora, sem usar grade. Tirar artefatos de imagem, cordões, símbolos e botões metálicos, ou de plástico na camisa ou no sutiã, que também pode gerar artefatos de imagem na radiografia. Se for necessário, o paciente deve trocar sua roupa por uma roupa hospitalar. Posicionamento. Paciente em posição ortostática com o lado esquerdo contra o receptor de imagem, a menos que a queixa do paciente envolva o lado direito. Nesse caso, realizar um perfil direito, se a rotina do serviço permitir. Peso distribuído igualmente sobre ambos os pés para obter melhor estabilidade corporal. Braços erguidos acima da cabeça, para que os braços não gerem sobreposição. Queixo elevado para que a mandíbula não gere sobreposição nos ápices pulmonares. Perfil absoluto, sem rotação ou inclinação. Resumo do posicionamento: posicione o paciente em ortostase, com o lado esquerdo contra o receptor de imagem, a menos que a queixa seja do lado direito, optando-se então pelo perfil direito, se permitido. Distribua o peso corporal igualmente nos dois pés para maior estabilidade. Braços elevados acima da cabeça para evitar sobreposição. Queixo levemente elevado, para não gerar sobreposição nos ápices pulmonares. Posição em perfil absoluto, sem rotação ou inclinação, garantindo precisão na imagem. Posição em relação à área de interesse. Centralize o paciente em relação ao raio central e ao receptor de imagem. Posicionar em perfil verdadeiro, sem inclinação ou rotação, o plano coronal fica perpendicular ao receptor de imagem e o plano sagital fica paralelo ao receptor de imagem. Abaixe levemente, 1 polegada, o raio central e o receptor de imagem em relação à incidência PA, se for necessário. Raio central perpendicular, direcionado para o meio do tórax no nível da T7, 7,5 a 10 cm abaixo do nível da incisura jugular. Colimar, os 4 lados da área correspondente aos campos pulmonares, borda superior do campo luminoso até o nível da proeminência vertebral. Exposição, respiração, é realizada no final da segunda inspiração profunda, isto na teoria. Na prática é realizada no fim da primeira inspiração. Peça para o paciente puxar a respiração, espere mais ou menos 2 segundos, isso depende da capacidade pulmonar do paciente, idade e histórico prévio de doenças, então peça para ele prender a respiração e realize o disparo dos raios X. Pode voltar a respirar normalmente. O que acontece na prática e observações. Na prática, o raio central deve ser direcionado para o centro do tórax, alinhado com a vértebra T7, que fica cerca de 7,5 a 10 cm abaixo da incisura jugular. Na prática, depois que realizamos o PA de tórax e trocamos o receptor de imagem por um 35x43 na longitudinal, fechamos o book mural. O técnico ou tecnólogo em radiologia faz apenas abaixar mais ou menos um dedo o receptor de imagem para não cortar os seios costofrênicos, deixar o paciente em perfil verdadeiro e pronto. Observação número 1. Plano médio sagital, linha imaginária que divide o corpo em lado esquerdo e direito, deve estar paralelo ao receptor de imagem. Em pacientes magros e de ombros largos, isso garante que os quadris e a parte inferior do tórax não encostem no book vertical, receptor de imagem, mantendo o posicionamento correto e evitando distorções na imagem, pois para este tipo de paciente não é possível encostar o quadril e a parte inferior do tórax no receptor de imagem sem que fique inclinado. Muito cuidado com isso. Observação número 2. Por causa da divergência do feixe de raios X, os seios costofrênicos, regiões inferiores dos pulmões, aparecem mais baixos na imagem. Para evitar que essa área seja cortada, o raio central e o receptor de imagem devem ser baixados pelo menos 2,5 cm, 1 polegada, em relação à posição usada na incidência PA. Isso garante que os seios costofrênicos sejam completamente visualizados. Imagem do posicionamento. Imagem de uma radiografia. Tópico 37.9. Tórax. Posição em decúbito lateral. Incidência em AP. Método de Gel-Laurel. Indicação clínica. Principalmente derrame pleural, líquido na cavidade pleural. No método de Laurel, quando se tratar de derrame pleural, o lado suspeito fica para baixo, em contato com a mesa.
Método de Laurel para pneumotórax, ar na cavidade pleural, o lado suspeito fica para cima. Distância foco-receptor de imagem, 180 cm. Tamanho do receptor de imagem, 35 por 43 cm, posicionado transversalmente em relação ao paciente. Identificar, como o decúbito esquerdo ou direito o lado do pulmão a ser radiografado. Pode-se colocar a marcação no lado da estrutura que estiver para cima. Grade antidifusora, sim, apesar da complexidade desse exame, ele é realizado com o receptor de imagem dentro do book. Tirar artefatos de imagem, cordões, símbolos e botões metálicos ou de plástico na camisa ou no sutiã que também pode gerar artefatos na imagem. Se for necessário, o paciente deve trocar sua roupa por uma roupa hospitalar. Deitar de lado, se for da capacidade do paciente e o serviço hospitalar permitir, deve-se esperar de 5 a 10 minutos em decúbito lateral antes da exposição do exame. Todavia, na prática costuma-se realizar este exame radiológico sem esse requisito, pois a correria do serviço não permite essa espera. Posicionamento. O paciente deve ser posicionado em decúbito lateral, direito ou esquerdo, conforme a requisição, sobre coxinha ou mesa com superfície radiotransparente a fim de não gerar artefatos na imagem, com o queixo elevado e os braços estendidos acima da cabeça para evitar superposição no campo pulmonar. As costas devem ficar firmemente apoiadas contra o receptor de imagem, enquanto a maca é travada para garantir segurança e evitar movimentos. Um travesseiro pode ser colocado sob a cabeça para melhor conforto e alinhamento. Os joelhos devem permanecer levemente fletidos, com o plano coronal paralelo ao receptor de imagem, sem rotação do corpo, assegurando a qualidade da imagem radiográfica. Resumo do posicionamento: decúbito lateral, direito ou esquerdo, conforme requisição, sobre coxinha ou mesa radiotransparente. Posição da cabeça e membros superiores, queixo elevado. Braços estendidos acima da cabeça, evitar superposição pulmonar. Travesseiro sob a cabeça, opcional, para conforto e alinhamento. Posição do tronco e apoio, costas firmemente apoiadas contra o receptor de imagem. Maca travada, evitar movimentos e garantir segurança. Posição dos membros inferiores, joelhos levemente fletidos. Plano coronal paralelo ao receptor de imagem, sem rotação corporal. Posição em relação à área de interesse, ajustar a altura do receptor de imagem centralizando o ponto central do tórax, em relação ao receptor de imagem. Borda superior do receptor de imagem, ficando aproximadamente 2,5 cm, um dedo, acima da proeminência vertebral. Ajuste o paciente e a maca para centralizar o plano médio sagital, e a T7 no raio central. Raio central horizontal, direcionado para o centro do receptor de imagem, no nível da T7, isto é 8 a 10 cm abaixo do nível da incisura jugular. Um feixe horizontal deve ser usado para mostrar níveis hidroaéreos ou pneumotórax. Colimar, os 4 lados em torno dos campos pulmonares, borda superior do campo luminoso até o nível da proeminência vertebral. Exposição, respiração, é realizada no final da segunda inspiração profunda, isto na teoria. Na prática é realizada no fim da primeira inspiração. Peça para o paciente puxar a respiração, espere mais ou menos 2 segundos, isso depende da capacidade pulmonar do paciente, idade e histórico prévio de doenças, então peça para ele prender a respiração e realize o disparo dos raios-x. Pode voltar a respirar normalmente. Observação: ambos os pulmões devem aparecer na radiografia, sem cortes. Na realização de radiografias de tórax, é essencial que ambos os pulmões sejam visualizados em sua totalidade, sem cortes, com atenção especial ao lado de interesse clínico. A correta identificação do lado direito ou esquerdo do paciente deve ser realizada antes da exposição, utilizando marcadores físicos posicionados no receptor de imagem. Para isso, recomenda-se a fixação de um marcador metálico no receptor de imagem com esparadrapo, assegurando que ele não sobreponha estruturas anatômicas relevantes e que não desgrude do receptor de imagem durante a realização do exame. É importante destacar que a marcação não deve ser feita de forma digital ou manual, como com caneta, após a obtenção da imagem, pois tal prática compromete a confiabilidade do exame e não atende aos padrões técnicos estabelecidos.
Nas práticas radiológicas, alguns profissionais costumam realizar esta incidência radiológica sem marcador físico, apenas com o marcador do próprio cassete, o que por teoria não é recomendável, pois compromete a confiabilidade da radiografia. Esses procedimentos garantem a precisão diagnóstica, evitando erros de lateralidade e assegurando a qualidade da imagem radiográfica. Imagem de uma radiografia adquirida através do método de Laurel. Conclusão e agradecimentos. Chegamos ao final deste book de posicionamento radiológico, um guia prático e completo desenvolvido para auxiliar técnicos, estudantes e profissionais da radiologia a dominarem os principais exames de tórax, abdômen, rotina e agudo, e seios da face, incluindo métodos específicos como Warriors com boca aberta. Além dos posicionamentos, abordamos conceitos essenciais como incidências e posições radiológicas, termo de lateralidade e referências topográficas. Dicas práticas para posicionamentos. Este material foi elaborado com base em minha experiência profissional em hospitais de referência e em anos de estudo, sempre buscando trazer informações claras, precisas e aplicáveis no dia a dia sem esquecer a teoria, pois em concursos a teoria é o que realmente importa. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de compartilhar conhecimento. Aos meus professores, colegas de trabalho e mentores que contribuíram para minha formação. Aos leitores e profissionais da radiologia, que dedicam seu tempo a se aperfeiçoar e proporcionar diagnósticos cada vez mais precisos. Que este book seja uma ferramenta valiosa em sua jornada, ajudando a melhorar suas técnicas e a garantir exames radiológicos de alta qualidade. Iremos encerrar este e-book com uma frase e reflexão do filósofo e educador, Mário Sérgio Cortella. Conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. Em um mundo onde o saber muitas vezes é usado como ferramenta de poder, a frase de Mário Sérgio Cortella nos lembra do verdadeiro propósito do conhecimento: iluminar, não ofuscar, unir, não separar, elevar, não esmagar. O conhecimento, em sua essência, deveria ser como uma chama que aquece e ilumina, compartilhada para que todos possam ver melhor. No entanto, quantas vezes o vemos transformado em arma de arrogância, usada para menosprezar quem ainda não aprendeu? Quantas discussões se tornam batalhas de ego, onde o que importa não é a verdade, mas provar que se sabe mais? Cortella nos convida a repensar nossa relação com o saber. Um médico que explica um diagnóstico com clareza e empatia encanta. Um professor que simplifica um conceito complexo sem desprezar seus alunos encanta. Um debatedor que ouve antes de responder, buscando construir em vez de destruir, encanta. Já quem usa o conhecimento para humilhar, além de perder a chance de ensinar, revela uma pequenez de espírito. Afinal, o verdadeiro sábio não é aquele que acumula informações, mas aquele que sabe transmiti-las com generosidade. Que possamos, então, carregar essa lição: o conhecimento só é grande quando é dado de mãos abertas. E que nossas palavras e ações, cheias de saber, sejam sempre sementes de encantamento, nunca de desprezo.